Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero agradecê-los, porque sem vocês não adiantava nada eu fazer esses vídeos, não tinha nem o porquê fazer. Mas o que tem me incentivado, primeiramente Deus, que colocou em meu coração para que fizesse, e vocês que são inscritos. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E de tão importância é vocês para mim, que Deus hoje me deu um tema um tanto complexo. E eu gostaria muito de perguntar para vocês: quando vocês passam por lutas, vocês passam por tribulações, vocês passam por dificuldades? Se passam, qual é a arma que vocês usam para lutar, para vencer? E é sobre isso que queremos dialogar um pouco. Eu vejo muitos cristãos sofrendo demais as afrontas do inimigo. Porque se você não sabe, nós temos um inimigo. E se você prospera, se você cresce, ele luta contra você. O objetivo dele é te ver destroçado, acabado, destruído. E eu gostaria de usar, meus queridos, para falar um pouco sobre isso, sobre as armas. Eu quero usar um homem que foi muito usado na Bíblia e que passou por muitas lutas e muitas dificuldades. Eu quero que vocês abram em Samuel, no capítulo de número 16. Porque no livro de Samuel, capítulo 16, Davi é ungido como rei. Só que o que eu quero que vocês entendam é que ele recebe uma unção como rei, mas já existia um rei. Só que vale vocês entenderem que aquele rei escolhido por Deus não estava fazendo nada daquilo que estava no coração de Deus. Às vezes você tem projeto na sua vida, às vezes você coloca nas mãos de Deus, e quando Deus começa a agir, você quer mudar as coisas. Então você começa a desagradar a Deus. Se você colocou algo nas mãos do Senhor, permita que Ele trabalhe, permite que Ele faça toda a incorporação, permite que Ele faça os reajustes. Não intervenha no trabalho de Deus. E foi isso que aconteceu com o rei Saul. E no capítulo 16, Davi é ungido como rei. Mas isso não demorou muito tempo para que a vida dele começasse a ser um tormento. No capítulo de número 18 do mesmo livro de 1 Samuel, vocês vão ver que no capítulo 18 começam as lutas de Davi. Porque o rei saiu descobrindo que Davi tinha sido ungido como rei, tentou matá-lo, fez de tudo para matá-lo. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, quantas vezes, ou no seu trabalho, ou no seu dia a dia, ou na igreja que você congrega, quantas vezes Deus unge você para uma posição melhor, Deus unge você para ocupar uma posição melhor. E quantas vezes, quando isso acontece, as lutas podem começar contra você. Eu quero que você olhe lá seu trabalho. Até então você era uma pessoa na sua classe social de trabalho, estava tudo bem. Mas de repente você é promovido.
Você é chamado para uma promoção. Aí as perseguições começam. As perseguições começam. Você sabe por que isso acontece? É que a maioria das pessoas que olham para você e começam a te perseguir, elas não chegam ao nível que você tem. Elas não se esforçaram suficientemente para ter aquela conquista. Então começa a ficar enciumada. E muitas vezes até com inveja de você. Porque você está prosperando, porque você está crescendo. E assim aconteceu na vida de Davi. Saul viu que ele já tinha perdido o reinado. Saul já via que não havia mais condições. Deus já tinha acabado com ele definitivamente o reino que tinha entregue. E ele não aguentou. Ele ficou irado. Por quê, meus queridos? Muitas vezes não é porque você foi ungido, não é porque você foi consagrado que você acha que parou. Não, já fui consagrado, eu sou o cara. Às vezes no seu trabalho você subiu na sua função. Não, pronto, eu cheguei onde eu queria. Não, meu querido, continua te esforçando, continua lutando. Para você entender o porquê tanta perseguição na vida de Davi. Primeiro, Davi era muito esforçado. Na casa de seu pai, é ele que cuidava das ovelhas, é ele que mantinha o rebanho, ele que conservava, ele que lutava pelo seu rebanho, enquanto os irmãos eram homens de guerra, homens agiam de outra forma, só ele sozinho cuidava dos seus amigos. Então ele era muito esforçado e não havia reclamação. Então às vezes você está por baixo, está prestes a receber algo, mas você reclama demais. Tudo que você vai fazer, você reclama. Como é que você pode ser abençoado por Deus? Porque Deus te vê. Porque Deus está te olhando. Como é que pode Deus te abençoar se você reclama tanto? A história de Davi, ele não reclamava. E Deus o via. E pelo fato de Deus o ver, as coisas começaram a mudar na história de Davi. Outra parte importante. Primeiro, ele era muito esforçado. Ele não desanimava do que estava fazendo. Ele era dedicado no que fazia. Segundo, que ele era corajoso. Muita coragem tinha Davi. Enfrentou urso, enfrentou bicho que vinha para pegar suas ovelhas e ele matou o urso. Enfim, ele era muito corajoso. Então, primeiro você tem que ser esforçado naquilo que faz, dedicado naquilo que faz. Depois você precisa ser corajoso para criar, ser criativo, ser uma pessoa que cria. E a parte mais importante de tudo, ter intimidade com Deus. Davi tinha intimidade com Deus e confiança dos homens. Primeiro que ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, que ele estava lá no campo, Deus protegia ele, protegia suas ovelhas, e ele falava com Deus. Um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia, o salmo de número 23, ele fez lá no monte. Então, existem muitos salmos lindos que foi feito lá no monte, na dificuldade, nas horas difíceis. Lá ele criou a sua intimidade. Você já criou a sua intimidade com Deus? Porque quando você tem intimidade com Deus, você pede, Ele te ouve. Quando você tem intimidade com Deus, Deus está te ouvindo a todo tempo. Como é que estão as suas lutas, as suas dificuldades? Como é que você encara? Porque eu vejo muitas pessoas que não podem passar por luta e nem por dificuldade, começa a chorar, começa a chorar.
Eu não digo que você não vá chorar, mas chore nos pés do Senhor, lá no seu quarto, põe o teu joelho no chão. Deus, eu tenho lutado, Deus, eu tenho me esforçado, Senhor, porque essas coisas têm vindo sobre a minha vida, me ajuda. Para isso você tem que ter intimidade com Ele. Como está a sua intimidade com Deus? Lembrando que primeiro você precisa ser esforçado. Você é esforçado? Você se dedica naquilo que você quer, naquilo que você faz? Você é corajoso? Você tem criações? Você cria, você enfrenta as dificuldades ou no seu trabalho, ou no colégio que você estuda, na faculdade que você faz, na sua casa, onde você está. Você é esforçado? Você é corajoso? Como é que você tem se dedicado? Como é que Deus pode te ajudar nesse ponto? Como está a sua intimidade com Deus? Porque se você é íntimo com Deus, se você tem uma vida separada com Deus, Deus é contigo todo o tempo. Eu quero te dizer uma coisa, as lutas irão. Deus não vai impedir que as lutas venham na sua vida. Deus não vai impedir que as tribulações venham na sua vida. A única diferença é que Deus vai atravessar contigo. Deus vai estar contigo a todo tempo, a todo momento. Então para de chorar para qualquer um. Chore nos pés do Senhor. Conte a Ele os seus problemas, a sua dificuldade. Você vai ver o quanto Deus pode fazer por você. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus me deu esse tema para você usar as armas que Deus te deu nas suas tribulações. Use-as. Mas lembre-se, você precisa ser esforçado, você precisa ter coragem e o principal de todas, que é a intimidade com Deus. Você vai passar por tudo isso que você tem que falar. Faça comentário aí. Vamos conversar. Se você tem uma dificuldade, um problema, vamos conversar. Vamos juntos orar ao Senhor. Vamos juntos. Eu coloco o joelho no chão daqui, você daí. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos conversar com o nosso Deus. Conversar para Ele. Resolver essa situação, resolver este problema. Fale comigo, vamos orar junto. Eu tenho o maior prazer em fazer isso. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe dê força nas suas lutas e nas suas tribulações. E se precisar de oração, pode contar com essa pessoa. Juntos, vamos orar. Lembra, uma corda dobrada em 2 dobras é mais difícil de se arrebentar. Às vezes você, lembra, você é uma corda só, você está sozinho. Mas se tem outro para te ajudar, com certeza você vai ser vitorioso. Então, use essas armas e Deus é contigo em tudo. Um grande abraço aí, Deus abençoe. Vamos fazer mais vídeo, mas eu preciso que vocês comentem, falem comigo se estão gostando ou não, tá bom? Compartilhe eles para outras pessoas. Um abração a todos, um beijo na alma de vocês. Deus abençoe.